vazias desse valor acrescentado. Então, um bem-vindo especial, especial à Totara e ao seu Managing Director, o Lars Hyland, que está aqui à minha frente, que vem de Brighton, portanto sul do Reino Unido. A Totara, que é a nossa parceira há muitos anos, a Totara que tem revolucionado o mercado também das plataformas, com base em open source, que está presente em mais de 140 países, desde a Nova Zelândia, onde é o head office, até aos Estados Unidos, cobrindo muitas línguas, muitos países e milhares de pessoas que aprendem através de Totara, que é baseada em open source Moodle. Portanto, o Lars Hyland é um especialista na área das tecnologias, da formação, tem conduzido um bocadinho a Totara na resposta de alguns clientes como, por exemplo, sei lá, Vodafone, Santander, Toyota, Samsung, EasyJet, Amazon, AstraZeneca, Sony, entre outros. Estes de outros países, se acrescentássemos alguns como os nossos, poderíamos dizer a Zurich, podíamos dizer o BCI, tanto em Angola como em Moçambique, podíamos falar também da Champalimau e muitos outros clientes que trabalham connosco nesta área. Queremos também dar as boas-vindas à Liliana Silva, que é Head de HR Development da Zurich, pelos contributos que tem feito nesta ligação que a Zurich tem potenciado, através também da Totara, com os seus recursos humanos e especialmente com os seus parceiros de negócio, as agências e as equipas internas, utilizando inclusivamente também já as apps mobile que disponibilizamos através da Totara. E também, naturalmente, o professor Fernando Batista, docente do ISCTE, investigador do INESC, também ligado à inteligência artificial, com áreas de investigação no processamento da língua natural, da aprendizagem automática, do text mining e, portanto, que nos vai falar um bocadinho também desta questão mais profunda da inteligência artificial e na aplicação às empresas. Eu queria só dar uma recomendação simples. Eu ia pedir que pudéssemos, se calhar, tomar nota de algumas questões que possam surgir durante estes oradores, mas que não fizéssemos as perguntas durante o evento. Íamos procurar fazer as perguntas na última parte, portanto, ali depois ali do meio-dia e meia, quando teremos então espaço para abrir perguntas, onde teremos também o microfone que irá circular, para que depois possamos fazer as perguntas, onde estará também aqui o Eduardo, que é o nosso Head of IT, para poder responder a algumas dúvidas, juntamente com os oradores que estão aqui na primeira fila connosco. Portanto, iríamos procurar manter aqui o ritmo, ao mesmo tempo que quem quiser tomar nota dessas questões pode ir tomando. Muito bem, então tenho aqui uma pequena apresentação do meu lado e queria começar aqui precisamente por um convite que nós na altura recebemos da Microsoft, chamavam-lhe o Edu Day, na Universidade de Aveiro, e que eles já há cerca de quase 6 anos diziam mais ou menos isto: os RH vai haver no futuro problemas de formação, que as empresas teriam dificuldade a partir do ano 2020, e claramente isso que eles perspectivavam há 6 anos, já sentimos alguns de nós isso, e que de facto hoje a aprendizagem ao longo da vida é cada vez mais crítica do que era há alguns anos atrás. E aqui há alguns números, como podemos ver ali, podemos ver que 30% dos indivíduos mais qualificados serão, perspectivava-se nessa altura, serão necessários para estas profissões, que tem a ver com aquilo que a gente chama Science, Technologies, Engineering, Mathematics, portanto os Data Science, Machine Learning. Outra das estatísticas diziam que das profissões que à data do evento falávamos, 70% ficariam muito diferentes ou mesmo completamente obsoletas durante a próxima década. E portanto a próxima década é esta onde já estamos, porque o evento já foi na outra década e portanto alguns de nós já estamos a sentir isso, que algumas profissões vão perdendo um bocadinho a sua algumas características e portanto as soft skills começam a predominar em algumas dessas questões. E outra dos números que apresentavam na altura era que 30% dessas profissões tecnológicas não estariam no futuro preenchidas devido à escassez de talento. E eu acho que quem está aqui, sejam universidades, sejam organismos formadores, sejam empresas, já sentem, nós sentimos essa dificuldade às vezes de encontrar talento e às vezes de certos cargos ficarem, digamos assim, difíceis. Então, daí esta importância das plataformas digitais
e da questão da capacitação contínua, do lifelong learning, que nós sabemos que é importante para aquilo que é o futuro. Pronto, então daqui onde é que eu hoje posso encontrar, e a minha apresentação vai centrar-se um bocadinho em 7 utilizações-chave sobre a inteligência artificial que nós ou perspectivamos, algumas delas já encontramos, dentro da aprendizagem. Eu gosto de chamar aprendizagem porque para o ensino chamamos-lhe educação, para as empresas chamamos-lhe formação, ou capacitação em alguns países, mas garantidamente chamamos-lhe aprendizagem, é o termo mais genérico. E onde é que hoje encontramos a inteligência artificial? Não só é valiosa hoje para aquilo que são os web developers, mas claramente tornam mais fáceis algumas dessas tarefas. Portanto, oferecem também serviços que até agora não eram possíveis de ter e, portanto, onde é que nós encontramos à nossa volta? Nas aplicações diárias que usamos e que impacto é que vamos ter. Dávamos aqui o exemplo, se calhar, quando eu recebo uma sugestão de ver uma série ou um filme e quando estou a entrar no Netflix. Portanto, ali já há mecanismos e algoritmos que nos sugerem séries e filmes de acordo com as nossas escolhas, de acordo com aquilo que já são as nossas anteriores seleções. Eu vejo, por exemplo, uma lista de coisas que também posso gostar de comprar na Amazon, com base também num histórico que vou tendo neste marketplace, que é o maior do mundo. Vejo também já o chatbot e nos websites, sejam CMS, LMS, nos sites que muitas vezes encontramos ali no cantinho inferior direito que diz que precisa de ajuda ou posso ajudar, ou mesmo alguns locais onde a gente hoje mesmo através do WhatsApp já consegue ver em alguns locais um chatbot que é um assistente virtual que responde a questões básicas sobre uma ajuda que poderemos receber. Quando fazemos pesquisas no Google, não é à toa que de facto tem um mecanismo que o Google vai dando-nos a nossa identificação e lá no canto superior direito temos o nosso nome e aí vemos também que o Google vai nos sugerindo links e formas de navegação identificada com as nossas anteriores pesquisas e daí a inteligência artificial já está presente. Ou, por exemplo, quando reservo um Uber. Eu ainda agora há dias fui buscar alguém ao aeroporto e nas férias estive com a família, nós somos 5 e só existe Ubers de 7 lugares para levar a minha família e em Roma tinha feito essa seleção e agora quando de facto tentei usar agora na última vez, estava a vir de Moçambique, primeira coisa que abre Uber, primeira coisa que ele sugere, Uber Premium, 7 lugares. Ou seja, nem sequer era para eu me deslocar com outras pessoas, sozinho, mas lá está, a tal inteligência artificial que aplicações como os táxis da Uber ou outras tantas que existem noutros países, já nos sugerem o quê? Este senhor usou 6 pessoas em Roma, vai continuar a precisar de 6 pessoas. Não é verdade. Daí que também a inteligência artificial a gente às vezes tem que ser críticos e ver que nem sempre está correto. Mas pronto, basicamente estima-se que 80% da tecnologia emergente hoje será baseada em inteligência artificial. E é assim também no nosso setor. Portanto, no nosso setor, e é isto que queria abordar, estas 7 utilizações-chave da inteligência artificial na formação, tal como outros setores, também na aprendizagem digital, estamos a ver cada vez mais o poder da inteligência artificial para tornar a formação melhor, mais eficaz, mais eficiente e como? Da mesma forma que funciona nos outros sistemas, ou seja, recolhe dados, interpreta dados sobre o que eu gosto de aprender, sobre o que eu gosto de pesquisar, sobre aquilo que eu quero, no fundo, pesquisar. E reconhece então essas solicitações de aprendizagem natural e sem qualquer programação, portanto, não é preciso haver do nosso lado qualquer conhecimento sobre absolutamente nada. Ele reconhece essas solicitações da nossa língua e sem nada ele identifica padrões nesses dados e com base em algoritmos vai sugerindo recomendações, executa ações. Nós que falamos português muitas vezes até somos redirecionados, ou eu quase diria manipulados, se calhar por muito mais utilizadores que do outro lado do Atlântico, no Brasil, pesquisam e às vezes as nossas pesquisas involuntariamente vão descambar em coisas que têm a ver até com quem pesquisa muito mais que nós, que são os brasileiros, e no fundo acabamos por ir buscar, ou a inteligência artificial leva-nos para coisas que às vezes até são um bocadinho ao lado, não é? Porque eu se calhar não tenho interesse
a pesquisar no Google sobre o Botafogo ou Vasco da Gama, mas se calhar gosto de ver um clube de futebol português, mas de repente estou a pesquisar sobre futebol e leva-me para a Premier League ou está-me a levar para um clube que não tem a ver com aquilo que estou no meu país. Mas pronto, são padrões que nós, de facto, com a nossa análise crítica, podemos alterar. Em suma, as 7 utilizações-chave da inteligência artificial nesta nossa área dos recursos humanos e da formação. Em primeiro lugar, claramente as recomendações personalizadas, ou seja, através da análise do perfil dos trabalhadores, ou podemos lhe chamar colaboradores, podemos lhe chamar estudantes, formandos, podemos lhe chamar funcionários. São, no fundo, utilizadores dos nossos sistemas. Com base nas suas escolhas, a inteligência artificial adapta essas escolhas. E assim o sistema direciona o estilo preferido de formação e o meu roteiro de aprendizagem. Ou seja, no fundo, o que o sistema começa a perceber é, ok, se o Ricardo, por exemplo, está a pesquisar sobre soft skills e está a pesquisar, por exemplo, sobre liderança, muito provavelmente o que acontece é que a plataforma começa a sugerir ideias sobre supervisão, controle, planeamento, tudo o que tem a ver com estas coisas que podem ter a ver com liderança e, no fundo, vai circular por aí. E, no futuro, vai fazendo recomendações sobre que tipo de cursos, ou que tipo de conteúdos, ou que tipo de recursos digitais são adequados para aquilo que já o sistema percebeu que eu gosto de aprender. Isto funciona nos nossos sistemas, mas funciona também naquelas que nós lhe podemos chamar aquelas grandes plataformas, uma delas, por exemplo, o LinkedIn Learning, ou outra que podemos falar Open Sesame, ou podemos, se calhar, falar aqui também de outras, há várias, que são massivos sistemas que sugerem estas aprendizagens. Ou quando quer, por exemplo, até mesmo fazer uma avaliação ou concorrer a um prémio. Portanto, o próprio sistema, quando nota que eu já terminei uma determinada formação, até pode sugerir continuar para uma outra, outro recurso ou outra aprendizagem. Em número 2, os conteúdos adaptativos, ou seja, é uma palavra que vem do adaptável, mas claramente vai adaptando-se àquilo que é o conteúdo, ou seja, se eu vou pesquisar sobre um curso de Excel, então ele vai-me fornecendo conteúdo diretamente adaptado às necessidades. Portanto, o sistema adapta-se àquilo que a gente vai pesquisando de forma dinâmica e em tempo real, portanto, de acordo literalmente com as minhas necessidades naquele momento. Eu às vezes, sei lá, vou dar um exemplo, que aqui há uns anos eu precisava de fazer um bacalhau com natas para casa e nunca tinha feito na vida. Eu sou um péssimo cozinheiro, não sou fã, não sou um bom garfo, de facto, mas tinha que fazer, porque era uma necessidade. Nessa necessidade a pessoa vai ao YouTube e de repente vai lá escrever, bom, quero cozinhar um bacalhau. A verdade é que durante as próximas semanas ainda me aparecia ali cozinhar isto ou cozinhar aquilo, e é interessante porque de facto o sistema percebe em tempo real e de forma dinâmica que naquelas, se calhar, semanas eu estou a querer aprender uma coisa diferente, completamente diferente do que eu normalmente uso. E em segundo ponto, vê-se aqui que a análise baseada em inteligência baseia-se nesse tal conhecimento prévio e nas lacunas de competências dos trabalhadores, ou seja, ele vai percebendo aquilo que é, de facto, essa necessidade de aprendizagem, a necessidade de formação, e é utilizada para construir os tais caminhos individualizados de aprendizagem e tornar a formação, ali a palavra relevante significa eficaz, ou seja, relevante porque é aquilo que eu quero aprender. Neste momento, se eu quero aprender Python, ou se eu quero aprender alguma linguagem de programação, ou se eu quero aprender a fazer ensino à distância impactante, então ele adapta-se e torna esta formação relevante. O terceiro tópico destas 7 utilizações-chave chama-se microlearning. Em português poderíamos chamar pequenos pedaços de aprendizagem. Em inglês às vezes chamamos by chunk size, ou microlearning significa claramente learning objects, também podemos lhe chamar assim, objetos de aprendizagem pequenos, que a inteligência artificial normalmente pode ser usada para dividir esse conteúdo em pedaços menores, os tais learning objects, com base na compreensão das necessidades da formação e os pedidos dos utilizadores. E assim responder, se calhar, especificamente a temas, aquilo que o meu colega Eduardo há dias me falava são os shorts que a gente encontra, por exemplo, no YouTube.
são aqueles pedacinhos muito curtos, o próprio Instagram, o TikTok, são ferramentas que usam estes shorts para puxarem, no fundo, temas relevantes para aquilo que a pessoa quer aprender. Eu fico maravilhado, porque eu tenho 3 filhos na universidade e eu às vezes vejo que eles sabem coisas que eu nunca na vida soube, e como são massivos consumidores de vídeos de Instagram e de muita coisa, aprendem muita coisa, o tal self-learning, que hoje claramente ultrapassam quem muitas vezes não era tão bombardeado com informação. Portanto, no fundo, este microlearning é muito comum, e de facto esses recursos são entregues em tempo útil e no momento em que de facto são relevantes para a pessoa. Portanto, dá mais flexibilidade ao programa formativo, na perspectiva em que eu, por exemplo, posso ter um microlearning sobre, vamos imaginar, um pedacinho, se calhar, da área que eu estava há bocado a falar de liderança, vamos falar só, por exemplo, de planeamento. E eu pego nesse microlearning, que é um pedacinho só do planeamento, e neste ciclo grande que chama-se gestão, tenho planeamento, administração, delegação, controle, nestas 4 tarefas. Se calhar, se tiver um microlearning sobre planeamento, amanhã esse microlearning pode estar lá para a pessoa planear até coisas que nem têm a ver com liderança, mas têm a ver com planeamento, se calhar até mesmo na gestão do meu projeto. E no fundo cria um banco de recursos úteis que pode ser útil para outros cursos, para outros programas de aprendizagem, para outros roteiros de aprendizagem. A análise avançada ou a análise, digamos, mais detalhada, o que é que vai buscar? Ela reúne, devora enormes quantidades de dados, que o professor Fernando Batista vai falar daqui a pouco, vai devorar literalmente, e isso dá para os departamentos da L&D. L&D é o Learning and Development. Em Portugal não temos bem esse termo, mas eu gosto de usar porque mesmo os nossos clientes sul-africanos de Moçambique ou de Angola, o L&D é um termo, Learning and Development, que se usa. É o departamento, no fundo, de formação ou para as instituições de ensino superior, devora. Então permite o quê? No fundo, ter uma visão detalhada, atomizada, granular, ou seja, eu consigo detectar coisas através do meu LMS, da minha plataforma, acerca de comportamentos e de necessidades do formando, sem perder nos detalhes. E portanto eu consigo ver em Data Science, análise de dados, ciência de dados, consigo ver muitas coisas, visão granular, e consigo ver e consultar dados, agregar dados e gerar relatórios que depois são exibidos em tabelas. Para quê? Para que eu perceba claramente quais são as necessidades dos meus estudantes. Nós, por exemplo, estamos a fazer agora um projeto muito giro com uma universidade em Portugal que tem a ver com isto. A universidade percebeu que há muitos alunos que, quando saem do 12º ano e entram no primeiro ano de universidade, têm dificuldades em certas disciplinas, matemática, física, química. Então o desafio foi criarmos uma plataforma e criarmos uma quantidade grandíssima de learning objects, de conteúdos com animações baseados em gamificação, com animações, para quê? Para, no fundo, pela análise que eles foram fazer dos dados agregados, porque é uma universidade do interior do país, ver que de facto este salto do 12º para o primeiro ano, quando começam a ter engenharias ou disciplinas mais difíceis e que as notas são baixas, ainda agora há dias o meu filho estava a fazer cálculo aqui no técnico, que fica aqui no Tax Park, e ele disse, não sei se consigo ter 5, portanto, até 20, e portanto, esta dificuldade, eles virem de grandes notas do 12º ano e entrarem no técnico com 17, mas depois quando chegam ao primeiro ano, bolas, é diferente. Eles ali já são alunos médios, não são medíocres, mas são médios, já não são top. E daí que estes projetos, quando a gente analisa que os alunos têm essas lacunas de aprendizagem, podemos fazer análise avançada e responder de uma forma de acordo com as necessidades desses colaboradores ou desses estudantes. Logo, então, acresce mais valor, acresce mais eficácia na aprendizagem, e as decisões tomadas, seja pela reitoria, pela presidência, pela direção, pelos CEOs, pelo board, são decisões mais informadas sobre o que funciona e não funciona na aprendizagem, sobre o que tem mais impacto e o que não tem impacto. E às vezes até nos esquecemos de fazer uma coisa que é a avaliação de impacto da formação 6 meses decorridos após um determinado curso acontecer na nossa empresa. Fizemos agora um projeto muito giro com a Fidelidade, Companhia de Seguros em Cabo Verde, eles lá têm outro nome, mas basicamente é
colocar plugins para eles poderem, as direções, lançar questões e fazer uma melhor monitorização da eficácia e monitorização da aprendizagem decorridos uns X meses depois da aquisição das competências. Portanto, para claramente detectarmos isto que está aqui na última linha, que é perceber qual é a intervenção que eu tenho que ter a nível individual ou a nível grupal. Se calhar pode ter a ver com os júniores que entraram agora na nossa organização, ou pode ter a ver com os professores do departamento X, porque de facto se calhar é preciso estar atentos a essa análise avançada. Passando ao quinto ponto, acerca da automação ou automatização. Aqui, bom, não sou um especialista, às vezes tenho dificuldade em traduzir, mas seria a automatização, ou seja, a inteligência artificial permite automatizar certas tarefas rotineiras quando estamos a fazer inscrições massivas de alunos, de formandos nas nossas plataformas, quando estamos a fazer notas e classificações avaliativas, quando estamos a fazer gestão de documentos, autorizações. Quando eu estou a falar aqui de autorizações, por exemplo, no caso da plataforma Totara, tem a ver com inscrever-se não sei quantas pessoas do departamento X, mas depois requerem aquilo que a gente chama uma autorização da chefia ou dos seus do departamento, dos colegas, para a pessoa frequentar uma determinada formação que às vezes é aberta e todos podem inscrever, ou ficar na linha de espera, ou mesmo de certificações. Ou seja, uma dificuldade na formação presencial no futuro, no passado, era ficar à espera que alguém entregue um certificado. Agora não é assim. Há um cliente nosso que usa massivamente isto e de uma maneira até criativa, que é a Zap, em Angola, que eles, basicamente, a pessoa terminou a formação, já está a receber, mas também a Zurique, que está aqui hoje connosco, automaticamente terminou a formação, já tem ali o programa, as horas que fez, a nota que teve, se a classificação é quantitativa, qualitativa ou apenas que esteve presente nessa formação. Portanto, todas estas ferramentas, graças também à inteligência artificial, podem ser automatizadas e, no fundo, libertar, agora na última linha, libertar as pessoas para tarefas diferenciadas, com valor acrescentado. Tarefas que nos podem trazer para aquilo que realmente causa impacto na organização. E ali na segunda linha, também a automatização das notificações por e-mail, na app móvel, onde eu na app móvel posso ver que, ok, tenho este compromisso para fazer, tenho este engagement, alguns clientes com que a gente trabalha chamam-lhe desta forma, o engagement é uma pequena formação que eu tenho que fazer sobre a área fiscal, sobre a área do compliance, sobre os normativos de segurança e saúde do trabalho, etc. No fundo, para garantir a conformidade, o compliance, o respeito das normas e o envolvimento do formando na aprendizagem. Uma outra utilização comum, e que também de certa forma já se vê isso em muitos, nas plataformas CMS, Content Management Systems, vulgarmente o que nós chamamos os sites institucionais, ou nos LMS, aquilo que nós chamamos as nossas plataformas de aprendizagem, cada vez existem mais estes tais chatbots, estes assistentes virtuais que respondem a determinados pedidos por meio de texto, solicitações, por texto ou por fala, não é? E portanto isso ajuda-nos consideravelmente. Na sua forma mais simples, estes chats oferecem uma pesquisa avançada, por exemplo, para permitir que eu encontre conteúdos diretamente, sem navegar por cursos inteiros, não é? E portanto, por exemplo, se eu for à Udemy, que é uma plataforma gigantesca de cursos, com mais de 180 mil recursos, vou ali, mas se eu quero encontrar, por exemplo, um tema muito difícil, muito recente, sei lá, quero pesquisar saúde mental ou burnout, eu tenho que pesquisar milhares de conteúdos, mas graças a estas formas simples de inteligência artificial, consigo fazer pesquisa e ele vai-me dar respostas em tempos reais e de acordo com aquilo. Em formas mais profundas, como podemos ler ali, vai mais além, ou seja, não só o sistema dá a resposta sobre a minha pesquisa, mas aprende com cada interação. E quanto mais interajo, mais o meu perfil do utilizador está mais de acordo com as minhas preferências, com os meus gostos, e no futuro vai-me recomendar algumas coisas adicionais que nos podem trazer mais valor acrescentado. No fundo, ou mesmo eliminando a necessidade do formando no limite de reservar um tempo para entrar em contacto com o instrutor. Quer dizer, ainda não é tão comum, mas aquilo que a gente chama nos LMS, há a ferramenta dos fóruns ou do chat. E o chat é em tempo real e o fórum é em tempo assíncrono. Portanto, eu vou lá e interajo, se calhar estou a fazer, por exemplo, um curso de formação de formadores
e o meu formador não vai estar disponível às 15, nem às 16, nem às 17 horas. Mas hoje também estas ferramentas dos chatbots ou dos assistentes também de alguma forma podem já responder em algumas questões básicas àquilo que em tempo real não vou ter no chat e não vou ter a possibilidade de alguém nos responder, alguém humano, não é? Finalmente, a última utilização que trago aqui para também vermos estas tendências que acompanhamos, estas plataformas de e-learning avançadas. Hoje, por exemplo, a Totara, temos o Totara XP, o TXP, o que nós chamamos o Total Learning Experience, ou seja, estamos gradualmente a passar desta utilização que é LMS, Learning Management System, para um Learning Management Experience. Ou seja, hoje o que nós também vemos é que as pessoas querem ter uma boa experiência de aprendizagem na plataforma, que deve ser intuitiva, deve ser fácil de usar e ao mesmo tempo também ter conteúdos nessa plataforma que propiciem uma boa experiência de aprendizagem. Portanto, nesta nova geração de plataformas, os recursos devem permitir a tal formação adaptativa, a tal formação dinâmica. Portanto, oferecendo ferramentas para que o próprio estudante, o próprio colaborador, crie o seu próprio programa de aprendizagem. Uma das ferramentas interessantíssimas que a Totara permite é, vamos imaginar que eu sou do departamento fiscal, sou do departamento financeiro, mas tenho que perceber um bocadinho de RH, porque faço o payroll, faço o processamento de vencimentos. Às vezes é necessário criar programas, roteiros de aprendizagem em que a própria plataforma de e-learning consiga interpretar que aquela pessoa tem um pezinho nos RH, mas também tem um pezinho na área financeira. Ou para uma universidade, alguém que vai fazer um mestrado que cruza, por exemplo, design com, por exemplo, uma área como filosofia. E, portanto, estas novas plataformas, para quem faz um doutoramento ou um mestrado, também cada vez mais preparadas para adaptar e fazer aquilo que nós chamaríamos um próprio roteiro de aprendizagem, um programa que reflita melhor as necessidades do formando, do estudante, de acordo com o seu desenvolvimento ou de acordo com a função, com o cargo, porque a pessoa hoje pode ser chefe de formação, amanhã é diretor de RH. As necessidades mudam totalmente. Pessoas que são às vezes ótimos chefes de formação, mas quando passam a ser diretores de RH, porque têm outras necessidades, porque têm outros problemas, porque às vezes tem muito mais a ver com a questão legal do direito do trabalho e menos, se calhar, com a questão pedagógica, e aí o roteiro de aprendizagem e as plataformas devem adaptar-se. Portanto, no fundo, usando a inteligência artificial para uma experiência mais centrada no formando, mais responsiva. Estou mesmo a terminar. Dentro destas conclusões, claramente a inteligência artificial percebe-se que muda esta nossa área da formação, sobretudo a formação digital, que mudou muito depois da pandemia. Para quem está dentro desta área, eu costumo dizer isto, nós tivemos 10 anos a evangelizar, eu gosto de usar o termo evangelizar, Microsoft também usava muito isto em dados eventos que eu ia, evangelizar para as plataformas de e-learning, e montes de diretores e administradores com que eu reunia diziam, ótimo, vamos, mas não andava. Quando aconteceu a pandemia, em 6 meses, foi incrível, toda a gente percebeu o que era e-learning, toda a gente percebeu o que é EAD, ensino à distância, foi súbito, foi de repentino. A gente tínhamos clientes que tinham 500 utilizadores e de repente precisavam de 1000, uma plataforma para pôr todos os estudantes dessa universidade a aprender à distância. E, portanto, as coisas mudaram muito nos últimos 3 anos, desde 2020 para cá, mudaram claramente. Hoje percebemos claramente que o formando fica no controle, cada vez mais no controle do seu processo de aprendizagem. Vemos isso quando andamos no Uber, vemos isso quando andamos no YouTube, vemos isso quando pesquisamos no Google. Aproximamos a formação da necessidade da formação que eu tenho hoje ou da minha necessidade de trabalho e depois liberta tempo, porque de facto eu depois consigo ter tempo para me focar em tarefas de valor acrescentado. Também permite a melhor visão das lacunas, os tais dashboards que hoje o Data Science permite extrair, porque vamos imaginar que eu sou uma empresa que tem 10.000 trabalhadores. É muito difícil eu às vezes perceber uma lacuna, como por exemplo, vou dar um exemplo simples, onboarding. Nas organizações às vezes é dramático. A organização não faz onboarding, o colaborador está ali 1 mês, 2 meses, ao fim de 2 meses alguém vem fazer-lhe uma pequena apresentação de algumas normas. Por exemplo, no nosso caso, a gente faz o processo da lacuna do onboarding, o imediato, quando a pessoa entrou. Porque no mesmo dia que entrou,
já tem uma password e já tem o que nós chamamos a indução ou o curso. Claro, não dispensa depois a mentoria ou aquilo que outros colegas vão dar a esse colega que entrou agora. Mas se não fizer no próprio dia, às vezes é uma lacuna que nós vemos que nas organizações acontecem. E, portanto, a inteligência artificial também fornece os tais dados sobre o que funcionou, o que não funcionou, e depois estes sistemas de inteligência aprendem e cada vez ficam mais eficientes a cada interação. Ou seja, o ciclo virtuoso da inteligência artificial é: use mais, o sistema aprende mais, amanhã responde melhor. Mas lá está, esta última frase é um bocadinho para dizer o oposto do que disse agora. Mas é sempre necessário ter o sentido crítico. Alguns resultados podem ser enviesados, podem ser manipulados e temos que ter sempre esta visão crítica, porque naturalmente, se não a tivermos, vamos assumir que aquilo que um chat GPT ou OpenAI nos vai dar pode ser alguma coisa que é, e às vezes não é. Daí a importância da gente ter este espírito crítico. Muito bem, obrigado, e iria passar então a palavra ao Lars.